Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, em especial os vereadores, representantes do povo de Miranda, na pessoa do presidente Roberto Carvalho. Agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre segurança pública do nosso município e também não só do município, mas do estado todo do Maranhão. Muitos questionamentos têm sido levantados nos últimos dias com alguns acontecimentos onde alguns até utilizaram a expressão de que a Polícia Civil ou os delegados de polícias estariam de greve. Na verdade, não há um estado de greve por parte da Polícia Civil, muito menos dos delegados, e o que há é uma solicitação por parte da classe dos delegados para que o Estado, primeiramente, cumpra a lei, cumpra as determinações legais, as legislações vigentes e proporcione meios e estruturas para que a sociedade maranhense ela tenha uma segurança pública de qualidade, uma segurança pública da qual ela faz jus. Eu costumo sempre dizer que a sociedade ela é dividida inicialmente em pelo menos 3 pilares fundamentais, presidente. Seria a educação, a saúde e a segurança pública. Esses 3 pilares, uma vez comprometido, nós temos um desequilíbrio na sociedade. Infelizmente, hoje, no Maranhão, há um sério problema no quesito à segurança pública. Em especial, eu que sou oriundo de outro estado, vejo isso com muita força no estado do Maranhão. O Anuário de Justiça, no ano de 2022, no ano passado, estabeleceu que o Maranhão era o segundo estado que menos investia na segurança pública em todo o país. E este mesmo Anuário da Justiça indicou em 2023, nesse ano presente, que o Maranhão caiu para o último estado que menos investe na segurança pública. Nós estamos em último lugar em todo o país. Uma recomendação da ONU estabelece a média de 200 policiais civis a cada 1.000 habitantes, para termos um serviço de segurança pública de qualidade. O que daria um policial civil a cada 500 habitantes de uma cidade. Trazendo isso para a nossa sociedade aqui de Miranda do Norte, aproximadamente 27.000 habitantes, nós teríamos que ter, segundo os critérios estabelecidos pela ONU, mais de 50 policiais civis, só policiais civis na cidade de Miranda do Norte. É óbvio que isso é uma utopia imaginar em algo desse tipo. Porque estou nessa cidade há quase 4 anos, e há quase 4 anos não há sequer um escrivão de polícia de carreira lotado em Miranda do Norte. Isso é um absurdo no que se diz respeito às formalizações necessárias nos procedimentos tão importantes de investigação que correm numa delegacia de Polícia Civil. Não se pode imaginar uma delegacia de Polícia Civil há quase 4 anos sem um escrivão de carreira. E isso não é uma realidade de Miranda do Norte. É uma realidade da maioria das delegacias do estado do Maranhão não possuem escrivão de polícia civil para administrar o cartório, auxiliar o delegado nos trabalhos, questão de prazo, questão da cautela de bens apreendidos, de valores, de procedimentos. Então nós estamos em Miranda do Norte desde maio de 2020 sem escrivão de polícia civil de carreira. Nós temos, por exemplo, para ver a dificuldade que se encontra atualmente a segurança pública do Maranhão, o Maranhão ele tem 7 vezes menos a quantidade mínima de policiais civis que deveriam ter. E Miranda do Norte, então, se encontra num prejuízo muito elevado, que além de ter um efetivo bem pequeno, não conta com alguns profissionais, ou seja, nenhum servidor no tocante à parte cartorária, que é muito importante na realização dos trabalhos. É importante destacar que a Polícia Civil, ela também tem força bruta no combate à criminalidade. Ela também tem força rígida, mas o principal cerne da Polícia Civil é a inteligência, é o trabalho de investigação. E esse trabalho é feito dentro de formalizações realizadas no gabinete do delegado
e no cartório da delegacia, que vão encaminhadas ao Poder Judiciário. Então, daí a ênfase e a necessidade de um escrivão de polícia na nossa cidade. Só para ter uma ideia da deficiência, também enfatizando essa deficiência de estrutura da Polícia Civil e do sistema de segurança pública do estado do Maranhão, o estado de Goiás, ele se assemelha ao estado do Maranhão, tanto em dimensão geográfica como em quantidade de habitantes. E Goiás hoje ele tem o triplo do efetivo da Polícia Civil do Maranhão. Então, nós conseguimos ver que não é uma questão só do Brasil em si no todo que está ruim. Porque Goiás, com certeza, está longe de ser o ideal, presidente. Mas mesmo não sendo ideal, estando longe desse objetivo, ele tem 3 vezes mais Polícia Civil do que existe hoje no Maranhão. Nós ocupamos, então, o último lugar, não só em investimento na segurança pública, como também ocupamos o último lugar na quantidade de policiais civis em todo o Brasil. O Maranhão é o estado do país hoje que tem o menor efetivo de policiais civis lotados. Então isso é uma questão muito séria. O Maranhão é constituído de 217 municípios. Pasmem, 160 municípios do estado do Maranhão não existe delegado de polícia. Somente 54 municípios possuem hoje delegados de polícia. O Maranhão, nesses 217 municípios, apresenta somente 4 municípios que possuem plantão da Polícia Civil 24 horas, que seria São Luís, Caxias, Timon e Imperatriz. Os demais 213 municípios do estado do Maranhão não possuem plantão de Polícia Civil. Então, isto por si só demonstra um estado de ilegalidade por parte do poder público. Por quê, senhor presidente? É correto que uma pessoa que venha a ser presa agora, nesse momento, 9 horas e 22 minutos da noite, 21 horas, seja, abre aspas, jogada num cárcere insalubre, sem cama, sem água encanada, sem iluminação elétrica, e fique lá nessas condições insalubres, abandonada até amanhã no início do expediente, isso não só ilegal, como pode caracterizar inclusive um crime de tortura física, tortura psicológica desse conduzido, e um crime de abuso de poder para as autoridades que sejam coniventes com esse tipo de ação. E essa é a realidade de 213 municípios do estado do Maranhão, porque não há um plantão noturno como autoridade policial para tratar essa condução, e então a PM chega, entrega por vezes esse preso e às vezes até material apreendido como drogas, arma de fogo, muitas vezes na mão de um carcereiro, que é um servidor municipal cedido pela prefeitura local. Não há sequer em muitas delegacias um investigador de carreira de plantão para receber esse material. Então há uma cadeia de informalidades, diria de ilegalidades cometidas nesse trâmite. E por isso que já há um bom tempo eu parei de autorizar o recebimento desses presos no período noturno em Miranda do Norte, porque eu não pactuo com essas ilegalidades, com esses abusos de poderes. É fácil nós imaginarmos a gravidade desse fato, porque qualquer cidadão está sujeito a um acidente de trânsito, a uma discussão, por exemplo, no trânsito, ou um incidente qualquer numa festa, em um bar, e por esse motivo, ou por outra circunstância, ser conduzido à delegacia de polícia da delegacia de polícia civil pela polícia militar. Não quer dizer que toda pessoa conduzida à delegacia seja um criminoso, ou esteja em situação de flagrante de um crime, ou ainda que esteja, não quer dizer que ele esteja cometendo um crime inafiançável, ou que seja caso de auto de prisão em flagrante. Muitas vezes é um crime, exemplo, uma briga, uma discussão, uma via de fato, vai terminar num TCO, que não cabe prisão, autuação e prisão desse indivíduo. E aí nos coloquemos no lugar desse conduzido, ou imaginemos que seja um irmão nosso, um filho nosso, um pai nosso, porque por vezes o Estado fecha os olhos, porque é aquele cidadão negro da periferia que é conduzido e fica esquecido nessa parceragem.
correndo risco inclusive de vida, porque, repito, em muitas delegacias à noite só há um carcereiro, uma pessoa geralmente, às vezes ali, que não está apta a prestar um socorro caso esse conduzido passe mal à noite. Imaginemos um conduzido que durante a perseguição policial leve uma queda de moto, cause uma lesão interna, que aparente quando ele é entregue na delegacia, não há ali nenhum machucado, mas há uma lesão interna, uma hemorragia interna. Horas depois esse conduzido vem a passar mal, quem vai socorrer esse conduzido? Ele vai amanhecer morto, assim como também é permitido e realizado pelo Estado era a ilegalidade dos gaiolões nas delegacias do Estado do Maranhão, até que em 2018 precisou, infelizmente, um empresário vir a falecer na cidade de Barra do Corda, e isso virá notícia nacional durante 2 matérias no Jornal Nacional e uma matéria no final de semana no Fantástico, e por 15 dias repetido e veiculado isso na Mirante, para que o Estado que praticou essa ilegalidade anos atrás, determinando a construção dessas jaulas nos pátios das delegacias do Maranhão, mandasse extinguir e demolir esses galões. Vivemos o mesmo ato de ilegalidade dos galões com a permanência, a custódia desses presos durante horas. Repito, se o cara for conduzido às 8 ou 20 horas da noite, ele vai ficar até às 8, 9 horas da manhã seguinte, para que aí a autoridade policial chegue na delegacia e por muitas vezes, presidente, o cidadão é conduzido e da análise fática feita pela autoridade competente, observe-se, como eu disse há pouco, que não é caso de autuação em flagrante. Então esse cidadão permaneceu nessas situações deploráveis durante toda essa carga horária de forma indevida. Então esta é uma questão que a DEPOL, a Associação dos Delegados e os delegados do Maranhão têm solicitado ao poder público, ao Estado do Maranhão, que olhe para isso e que estabeleça o que determina a lei, que é no mínimo um plantão regional para que as pessoas detidas e conduzidas fora do horário do expediente sejam encaminhadas perante uma autoridade policial e possam ter seus direitos ali analisados e garantidos pela autoridade policial. Por vezes essas pessoas, em algumas delegacias do Estado do Maranhão, ficam até incomunicáveis. Repito, o mesmo exemplo que eu dei do carcereiro. Aí chega um advogado lá meia-noite, chega um parente. O carcereiro, coitado, ele não sabe distinguir se pode ou não pode dar acesso. Ele não tem segurança para abrir uma delegacia para que esse preso tenha acesso a um familiar dele, tenha acesso a um advogado dele. E isso termina o quê? No tolimento desse direito, ele ficando incomunicável por horas até o dia seguinte. Isso é uma das principais brigas hoje e solicitações junto ao Estado, ao governo do Estado, por parte dos delegados. A outra questão que nós temos batido bastante é o estabelecimento e o reconhecimento do pagamento de diárias nos deslocamentos dos delegados de polícia, em especial para os plantões. Vários estados já aplicam isso, como Piauí e alguns outros estados, na realização desses plantões remunerados, porque, assim como a questão noturna, nos plantões os delegados não são obrigados a trabalharem de graça. Há um deslocamento, há um custo com hospedagem, há um custo com alimentação por 3 dias, que não é reconhecido e remunerado pelo Estado na totalidade. E voltando a essa problemática da condução noturna, ou de quando ocorre um crime no período noturno, fora do expediente, nós vivemos, eu ouso dizer, senhor presidente, que no Maranhão hoje se vive um estado de improviso de segurança pública. Por que improviso? No início da semana, um policial militar no local de suposto crime me ligou 10 horas da noite e perguntou: doutor, estamos aqui no local de um suposto homicídio, uma vítima falecida, o que é que eu faço? E eu disse para ele: presidente, eu não sei o que você faz, porque na Polícia Civil, e não digo, me refiro à Polícia Civil, vou ampliar, no Sistema de Segurança Pública do Maranhão,
Não há um procedimento padrão a ser seguido. Não há um plantão que atenda a uma ocorrência desta. Justamente porque um homicídio aqui em Miranda agora, nesse momento, vai se acionar o plantão que está lá em São Luís para vir atender, que é o plantão mais próximo. O delegado da equipe plantonista não vai se deslocar, porque ele atende só a circunscrição dele, que é São Luís. E mais, quando eu me refiro a um estado de improviso na segurança pública do Maranhão, eu dou um exemplo mais contundente, presidente. Eu dou o exemplo de nós estarmos a pouco mais de 100 quilômetros da capital maranhense e o IML, Instituto Médico Legal, e o plantão do ICRIM não atender local de crime em Miranda do Norte e em nenhuma cidade pós a ponte. Aí eu pergunto, se nós somos a polícia judiciária, se nós somos a polícia de investigação, como proceder a investigação criminal sem uma autópsia no corpo da vítima? Como diz o ditado, é o corpo de delito. O corpo fala. No corpo nós não encontramos várias provas, vários elementos que podem levar à autoria do crime. Dou o exemplo de Miranda do Norte, quando no sistema de improviso de segurança pública do estado do Maranhão, eu tive que me recorrer ao município para conseguir uma funerária, para levar o corpo daquele comerciante assassinado na rua São Pedro, a facadas por 3 criminosos. E por que eu lutei, que eu corri atrás para conseguir uma funerária nesse sistema de improviso para levar? Porque na cena do crime, eu observei lá uma unha quebrada dele, imaginei, ele saiu em luta corporal. E as minhas desconfianças foram constatadas nesse precioso exame, que é a autópsia, encontrando material genético debaixo da unha da vítima. Foi com esse material genético que nós fizemos a comparação com suspeitos e chegamos na autoria e vamos conseguir chegar então num processo criminal que será instruído com prova pericial genética, inquestionável, que é o DNA. Aí como que é feito hoje na maioria das cidades do Maranhão, no sistema de improviso de segurança pública? O delegado ou policial militar que está ali na ocorrência liga para o hospital municipal local, que por vezes, querendo ajudar, desloca uma ambulância. A ambulância não é feita, não é destinada a carregar cadáveres. A ambulância é para socorrer pessoas vivas, doentes ou acidentadas. A ambulância não é para socorrer cadáver, remover cadáver de cena de crime. E aí, como não há outro meio nesse sistema de improviso de segurança pública, vai lá um motorista de uma ambulância, um maqueiro, e resgata, remove esse cadáver da cena de crime, leva para o hospital municipal público da cidade, onde esse cadáver é colocado em uma pedra, e lá o médico plantonista, que por vezes é um clínico geral, um obstetra, um ortopedista, se depara com aquele corpo e muitas vezes se recusam a fazer o exame, o famoso exame cadavérico. E se recusam com razão. Por que com razão? Porque ele não tem, primeiro, nem conhecimento específico para fazer uma autópsia, e segundo, ele não tem meios disponíveis, porque ali só tem uma pedra. É um hospital para atender pessoas doentes ou acidentadas, pessoas vivas, e não para atender cadáveres. Então não tem como se realizar uma autópsia no hospital público. E aí, novamente eu digo, nós perdemos todos os elementos de prova para se chegar, às vezes, em uma conclusão de uma investigação com êxito. Porque o cidadão chega lá, o cadáver dele com 5 projéteis de arma de fogo, e não tem como se fazer uma autópsia e se extrair esses projéteis para uma futura comparação balística. Não se tem como, por exemplo, coletar material genético, se aquela mulher, além de ter sido morta, ela também foi vítima de alguma violência sexual. Se tem uma amostra de DNA em alguma parte do corpo dela, não se consegue sequer, na maioria dos casos de homicídios no Maranhão, atestar a causa-morte da vítima. Por quê? Vou me reportar um outro exemplo prático. Ainda quando delegado em outra cidade, eu me deparei com uma cena de crime, onde uma mulher se encontrava em cima da cama, com vestígios de supostamente um veneno conhecido popularmente como chumbinho. A casa toda trancada, o som ligado alto. E todo mundo falando, doutor, vai lá que ela se suicidou. Quando eu cheguei no local, na cena de crime, algumas coisas me chamaram a atenção, como novamente uma unha quebrada, uma marca vermelha no supercílio dela,
cotovelo arranhado, e eu comecei a desconfiar que estávamos diante de um homicídio e não de um suicídio. E nessa cidade, com muita luta também, eu consegui encaminhar o cadáver dessa mulher para o IML, e lá foi constatado que ela foi asfixiada, estrangulada, e depois o marido dela, para tentar mascarar o crime, ele colocou veneno na boca dela. Como ele tinha uma cópia da chave, ele saiu e trancou a porta, deixou o som ligado alto, para que quando achasse o cadáver, a casa toda fechada, sem ter nada quebrado, simular um suicídio. Então isso eu reporto a importância que é a perícia criminal, e destaco o empenho dos profissionais, tanto do ICRIM quanto do IML, em nos atender sempre que nós emitimos uma demanda. Mas por falta de estrutura, e mesmo com essa boa vontade de todos os representantes do IML e do ICRIM da cidade de São Luís, não tem como faticamente, estruturalmente, eles deslocarem uma equipe, porque hoje, na capital do estado do Maranhão, só existe uma equipe plantonista com um veículo de remoção, conhecido por rabecão, e também na perícia criminal só existe uma equipe de peritos com um veículo para ficar de plantão. Isso significa o quê? Que eles ficam impossibilitados de saírem da região metropolitana e atender cidades que fazem parte da circunscrição do ICRIM e IML de São Luís, porque estarão deixando a capital do estado, a região metropolitana, descoberta. Então, eu enfatizo aqui que a briga e a solicitação dos delegados de polícia é por condições estruturais, não só salariais, também o reconhecimento, a remuneração. Não é justo que o Estado compactue e seja de acordo que um delegado de polícia trabalhe 24 horas por dia, ininterruptamente, a semana toda. Às 18 horas se encerra o expediente do delegado de polícia, ele não é obrigado, ele tem família, ele tem lazer, até por questões de saúde mental. Nós necessitamos disso. No ano de 2022, um estudo provou que policiais têm 3 vezes mais indicações para suicídio de qualquer outra carreira no nosso país. E essa probabilidade ela aumentou para 5 vezes mais no ano de 2023. No ano de 2022, no Rio de Janeiro, que é o estado mais violento da nossa federação, a maior, se morreu policiais militares do Rio de Janeiro, tivemos mais suicídio, morte de policiais militares no Rio de Janeiro, em maior quantidade por suicídio do que por confronto com traficantes nas favelas do Rio de Janeiro. Mais pessoas morreram por se suicidar do que morreram em confronto na atividade policial. E isso decorre do quê? Por vezes, desse esgotamento de ter que resolver várias coisas que por vezes nem é atribuição ou nem seria o momento ali para ele estar numa folga, que é exigido dos policiais hoje em grandes locais de todo o país, em especial do Maranhão, que é o estado que eu trabalho e que eu conheço a realidade, diante da falta de estrutura decorrente da falta de investimento do Estado para proporcionar o mínimo. Nós não estamos falando do ideal, repito, nós estamos falando do mínimo para que nós possamos conseguir trazer também na condição do mínimo uma segurança pública para a sociedade. Não é admissível que praticamente em 2024 nós tenhamos uma polícia científica, que é o ICRIM, incapacitado de quebrar a senha de um smartphone de R$300. Por que isso, senhor presidente? Porque existe um software chamado Celebrite, software israelense, que ele é atualizado todo ano. Infelizmente, o Estado, não investindo na segurança pública, não compra essa atualização. E isso significa o quê? Que todos os anos há uma atualização nos aparelhos telefônicos. Isso é normal, inclusive se vocês por vezes vão ver aí, quem tem smartphone, aquele robozinho girando lá que vai dizer para você que não está usando porque está atualizando o sistema. Quem tem iPhone mesmo, mesma coisa. E ocorrendo essas atualizações,
esse software, que era para poder quebrar essa senha e com isso nós desvendarmos muitos crimes, fica inviável, impossibilitado e nós não conseguimos. O caso recente que chamou a atenção nosso, da Maria Lindinalva, havia-se várias linhas de investigações e com a apreensão, localização e apreensão do telefone dela, eu levei um aparelho simples, solicitei aos colegas do ICRIM, que são sempre, como eu digo, são pessoas trabalhadoras, comprometidas, pessoas sérias, e eles tentaram por uma semana quebrar a senha de um smartphone. E a resposta que eu obtive é que não tinha capacidade diante da desatualização do software. Então nós vivemos é triste falar isso, porque eu sou delegado de polícia por essência. Eu cresci querendo ser delegado de polícia, eu e meu irmão. Nós optamos pela faculdade de Direito para sermos delegados de polícia. Eu e meu irmão nunca prestamos um outro concurso que não fosse segurança pública. Nós não fizemos a faculdade de Direito para ser funcionário público, porque é uma das faculdades que maior abre leque na área de concurso. Nós fizemos a faculdade de Direito para sermos delegados de polícia porque nós amamos o que nós fazemos. E por isso que nós fazemos com comprometimento, com dedicação. Acredito que nesses anos que estou aqui à frente dessa cidade, da Polícia Civil, eu tenho demonstrado esse afinco em ajudar, em combater a criminalidade, em promover a segurança pública local. Mas eu vou concluindo aqui minhas falas, que já estendi bastante, dizendo que é muito difícil você trabalhar sem um mínimo de condições. A Delegacia de Miranda, a única impressora cedida pelo Estado, ela se encontra há 3 meses parada, porque o Estado, na falta de estrutura e de investimento na segurança pública, não compra o suprimento para a impressora. Então nós temos apenas uma impressora hoje, tombada pelo Estado, cedida pela Secretaria de Segurança Pública, e estamos impossibilitados de imprimir, primeiro porque não tínhamos papel A4 para impressão. Quando chegou o papel, permanecemos impossibilitados de impressão, porque não tem o cilindro da impressora, porque o Estado licitou apenas o cartucho, o toner, e não licitou o cilindro. Então, que polícia investigativa nós podemos proporcionar, que eficácia na investigação criminal nós podemos proporcionar à sociedade de Miranda do Norte e à sociedade do Maranhão como um todo, com essa falta de aparelhamento, com essa falta de estrutura, com essa falta de condição de trabalho por parte do Estado. Então, eu coloco aqui essas declarações, essas afirmações. Não há estado de greve, não houve redução na prestação do trabalho, nenhum horário de trabalho. O que está ocorrendo é que muitos delegados, a maioria dos delegados hoje, estão se recusando a sair de suas casas, a saírem do seio de suas famílias durante o período noturno para atender ocorrências no seu horário de folga. E a gente solicita, espera que o governo do Estado se sensibilize com isso, para que possa atender, sentar com a representação da classe de delegados e discutir não só a questão salarial, mas questão estrutural, trazer à sociedade maranhense, a Miranda e todo o Estado do Maranhão, condições para uma polícia judiciária atuar de forma eficaz, que traga resposta, porque o que nós queremos é trazer resposta à sociedade, à família daquela vítima de homicídio. Não é admissível. Em 2007, presidente, quando eu fazia faculdade de Direito, uma parente próxima minha foi vítima de uma tentativa de furto na residência dela, onde eu cheguei a tempo e consegui deter um dos suspeitos e o outro se evadiu. E quando eu cheguei em 2007, há quase 20 anos, no estado de São Paulo, e falei para o delegado, apresentando aquele cidadão que eu tinha conseguido deter na casa, no interior da casa dela, e expliquei que o outro tinha conseguido fugir, ele falou assim: Renilton, ligue para a tua família e peça para preservar o local, então, que eu vou solicitar uma perícia. Isso era 20 horas da noite. Eu vou solicitar que a equipe do ICRIM vá lá, porque se eles arrombaram a janela, é provável que haja digitais. É provável que alguém tenha se cortado dos outros comparsas que fugiram e tenha a gota de sangue. Então, é possível que haja digitais, material genético que nos auxilie a descobrir a autoria dos demais envolvidos.
Isso em 2007, na tentativa de furto em São Paulo, você já tinha uma perícia do ICRIM à noite para atender uma ocorrência dessa. Quase 20 anos depois, no estado do Maranhão, na maioria dos homicídios ocorridos no estado do Maranhão, não há nem perícia criminal e nem sequer a remoção dos cadáveres por uma equipe treinada para isso, que seria a equipe do IML, para que esse corpo passe por uma autópsia e seja preservado todo esse material aí, que por vezes é o que elucida o crime, é o que está, o corpo fala. Há um ditado em latim que, traduzido para o português, diz isso. Por que se chama corpo de delito? É porque o corpo fala, o corpo traz as evidências que vai levar a esclarecimento do que de fato aconteceu e quem foi o autor desse crime. Então, a gente fica aqui na expectativa da sensibilidade do governo do estado, do atual governo. Sabemos que não é culpa do atual governo, isso se arrasta desde, poderia talvez aqui me arriscar a dizer, desde sempre, essa falta de estrutura, essa falta de até mesmo de cumprimento da legalidade em alguns quesitos. Mas esperamos que, muito embora não seja culpa do atual governo e da atual gestão, mas que ela traga sensibilidade e corrija esses erros que decorrem há décadas no estado do Maranhão. Finalizando aqui e mostrando o nosso comprometimento, presidente, eu encaminhei no início, cheguei aqui, o ofício esse, inclusive, que semelhante, eu já havia encaminhado ao deputado federal Júnior Lourenço, em 9 de novembro, encaminhei no e-mail do gabinete dele em Brasília, a solicitação de apoio de todas as autoridades políticas aqui do município, representantes do município de Miranda do Norte, na ativação desse radar, que, muito embora eu não possa aqui esclarecer todos os benefícios que traz um sistema de controle de velocidade desse, mas eu garanto a todos os senhores que ele é extremamente importante na elucidação de vários crimes e também na prevenção de vários crimes na nossa sociedade. Então é algo muito importante. Conversando com algumas autoridades, muitos deles lamentaram quando da retirada, da desativação desse radar, e aí eu solicito aqui encarecidamente que os senhores, na medida do possível, possam aí colaborar e nós possamos em breve conseguir reativar esse radar. E finaliza a minha fala, presidente, querendo destacar a importância de todos os servidores, tanto os de carreira, como também os servidores municipais, administrativos, cedidos à Delegacia de Polícia Civil, que, diante de toda essa falta de estrutura que eu aleguei e esclareci aqui na minha fala, se não fosse o empenho de cada servidor administrativo, de cada servidor de carreira, que somos apenas em 3 hoje na Delegacia de Miranda do Norte, o restante é um corpo administrativo cedido pelo município, porque se o município não nos auxiliasse com essa ajuda, a Delegacia de Miranda hoje ela teria que fechar as portas. Ainda, dando um último exemplo da falta de estrutura, a Delegacia de Miranda do Norte ficou quase 1 ano sem água, num ambiente totalmente sujo, insalubre, sem água nos banheiros, porque a antiga caixa d'água, a estrutura veio ao chão com o vento, com a chuva, e se não fosse o município nos ajudar a restabelecer uma estrutura para poder voltarmos até a água encanada, onde ficamos quase 1 ano, como eu disse, nós estaremos até hoje sem água encanada, sem as condições mínimas de higiene, de salubridade para prestar um serviço à sociedade, inclusive de manter um prédio limpo e asseado para que o cidadão que procura a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, para fazer um atendimento, tenha o mínimo de dignidade no seu atendimento. O que nós buscamos é isso, presidente: condições de trabalho, dignidade para nós exercermos nosso trabalho, dignidade para com a sociedade que procura ou necessita de algum trabalho da Polícia Civil, com qualidade, com condições de trazer o básico na segurança pública. E desde já, mais uma vez, eu agradeço esse espaço para esse esclarecimento, agradeço a oportunidade de estar aqui presente, visitando pela primeira vez essa casa dos representantes do povo de Miranda, e me coloco à disposição tanto desta casa como de toda a sociedade para qualquer esclarecimento, qualquer debate, e
união de esforços na promoção de um dos 3 pilares principais da sociedade, do meu ponto de vista, que é a segurança pública. Obrigado. Sim, presidente. A orientação da vereadora da DECOM aos tempos associados tem sido que os delegados de polícia cumpram a lei. O que descreve a lei, o que determina a lei. O Código de Processo Penal estabelece que qualquer pessoa presa, seja por um policial, seja por um agente de segurança pública, ou por qualquer pessoa do povo, lembrando que qualquer povo pode prender quem quer que seja fazendo flagrante de um crime, essa pessoa, segundo o Código de Processo Penal, deve ser apresentada imediatamente à autoridade policial do local do fato. Na ausência dessa autoridade policial naquela cidade, naquela circunscrição que ocorreu, o Código de Processo Penal estabelece que aquela pessoa que concedeu a prisão apresente esse conduzido, esse suspeito, a uma autoridade mais próxima. Isso, infelizmente, significa o quê? A territorialidade da segurança do Estado. É que, em sendo cumprida a lei amarela, o policial militar, a guarnição da polícia militar que prenda qualquer pessoa que esteja em situação de crime fora do ar expediente, vai ter que se deslocar ou para São Luís, ou para Caxias, Timon ou Carapicuíba. Isso significa, por exemplo, em situações como Tatuapé, na Indonésia, eu conheço muito aquela região, eu iniciei a carreira de lá. Essa aí da noite, nós não temos sair hoje, o percurso vai em torno de 9 horas. Então, o sistema de segurança pública do Maranhão hoje, se cumprindo a lei, exigiria que a guarnição da PM de Catavena trafegasse por cerca de 9 horas como conduzir até a cidade de São Luís, que acredito eu, ser a cidade mais próxima com o plantão policial. Também faltava dependendo do horário da atenção, quando ele chegar em São Luís, já vai ter se iniciado há muito tempo o expediente na delegacia de Catavena. Vai depender de madrugada, 9 horas, quando ele chegar na capital do estado, vai ter também o expediente, para nós vermos a situação calamitosa do atual sistema de segurança pública do Maranhão. Isso é ruim para a sociedade local, galera? É péssimo. É péssimo. Por quê? Primeiro, se você não cumpre a lei, você está permitindo que o cidadão participe com ele atrás. Se você cumpre a lei da ausência de estrutura do Estado, você deixa aquela cidade desguarnecida do pouco que ela tem de praticamente ostensiva à noite, e na maioria das cidades inteiras do Maranhão, é composta apenas por 2 policiais militares, como no caso de Miranda do Norte e cidades vizinhas. Então, a orientação da reforma tem que ser nesse sentido, de se cumprir a lei, até para que o Estado seja provocado a criar um mecanismo regulamentar, e a reforma, inclusive, já vai saber que é algo que está fazendo a tecnologia, já foi provavelmente existe como peso público, mas fatalmente aí, se de uma forma alternativa foi apresentada para a gestão estadual, seria o quê? O que eu disse na gravata anterior, a criação de plantões regionais remunerados. Então, os delegados daquela região, pode ser aquelas casas do Petrolim, todas as noites, se estabelecer que o delegado, hora de grana, hora de campanha, cada campo de cada plantão, e que esse plantão fosse remunerado, porque é obrigado a trabalhar em casa, e que esse plantão também fosse realizado de forma regular. Porque uma vez houve, trazendo uma grande discussão apresentada pela DECOM, do Estado do Maranhão, do Universidade do Maranhão, para o cidadão. E o Estado de forma concreta. Caso não queira que, agora permitindo esse plantão remoto, significa que se sou de plantão hoje aqui em Grande Norte, por toda a região que está decorrendo, são compostas só por 7 cidades, uma prisão realizada no Parque Gigante, a guarnição vai precisar levar nem para Itapecuru, que é a sede,
e nem a pessoa está enviando. Ela vai apresentar a delegacia de marquetante e lá está o escritório marquetante dele, a ocorrência, vai adicionar a pessoa desse delegado industrial que, além de videoconferência, vai envolver as policiais militares, vai envolver as testemunhas, vai envolver o condutor, vai dar ao seu direito do ritmo, se é caso de um processo ou não, vai determinar a todas as formalidades que sejam cabíveis investigadas. Com isso, você evita, primeiramente, um abuso de autoridade, de deixar a pessoa injustamente custodiada durante todo o trabalho, que é o direito aí do cidadão de ser desmaiar uma noção de serviço de não ser preso injustamente, direito de não ter e direito de se apresentar uma comunidade pensatária e segundo você garante que aquela você garante a economia começar, porque não vai ter deslocamento de viaturas, subir com os dias, foi mal atenção. E você, por fim, respondendo às quais a sua fundamento para logo você não deixa a cidade desguarnecida, até porque a guarnecida estava na delegacia de Varginhos, está apresentando o documento, o modelo já está aguardando a verificação do seu cargo e nas dependências da delegacia. Se naquele momento acontece um crime grave, aí a aparição pode devolver a apresentação, se deslocar rapidamente da necessidade, até a morrer, e já é inclusive só o caso quando dois ou mais se ganhar quanto a isso. E ele diz que esse sistema de plantão renome tem sido adotado em vários estados da federação. Então não é algo ilegal, não é algo impossível se implantar. E também está sendo implantado porque se nós temos uma instrução de um processo criminal por videoconferência, por videochamada, se hoje, lá de São Paulo, a vaga telefônica, eu participo de uma audiência acontecendo na tomada de Estado por que não ter o máximo que a instrução processual é permitido por via porque menos que é uma ação, uma análise, uma posição, não pode ser feita. Então, a orientação do alemão é a depois não fez só algo de colocar o velho e dizer, associado, nós sugerimos que a alemão sugere, cada delegado tem autonomia de agir, então, a alemão não está impondo nada aos associados, mas está sugerindo aos associados com a lei. Garanta o direito de todo, desde o cidadão à segurança pública, há também os direitos da dignidade e todos os demais daquela pessoa conduzida. E ela, ao mesmo tempo, diante da falta de futuros participantes dela, ela apresenta aos fatos uma alternativa viável e esperando a necessidade do governador e da pública, da segurança pública, e também da rede para desenvolver o espaço da CEGES, por várias outras secretarias, a aprovação, as necessidades de adotar essa medida. Então, essa que é a resposta, essa que eu acho, inclusive, o meio mais adequado para a forma futura, e ficaria esclarecimento. Isso tem presente, ele aqui, e enaltecer a importância da segurança pública, a importância desse projeto de lei referente à Guarda Municipal, ao tempo que eu parabenizo todos os senhores aqui presentes pela aprovação unânime, todos os senhores, desse projeto, que, em especial, nessa falta de estrutura, nessa falta de recursos humano para atender a segurança pública, a criação dessa guarda vai colaborar muito para a segurança. Eu já trabalhei em cidades que há guarda municipal. O órgão delegado regional foi algumas cidades que estavam na circunstância da linha regional. Então, já que existe uma das guardas municipais mais atuantes que eu já conheci. É impressionante o quanto contribui para o sistema de segurança pública local. E, com certeza, a implantação dessa guarda municipal aqui, senhores, vai trazer inúmeros benefícios à promoção da segurança de todos os municípios de Rio Grande do Norte. Obrigado.